Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta do Belfor Roxo, na congregação Novo Campinas de Caxias, para mais um vídeo aqui de aulas, ministração da aula da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, lições da CPAD, o segundo trimestre de 2022, desta vez a lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. O texto diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente, elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 5, 21 a 26. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. A introdução dessa lição nos diz: nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação deste conceito, que a cólera é a antessala do homicídio, e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será objeto de nosso estudo. Então, nós vamos aprender o que é antinomismo, no primeiro ponto. Vamos ver que a cólera é a antessala, é o que precede ao homicídio, e precisamos também, para ter comunhão com Deus, reconciliar com o nosso próximo. Então, vamos ver aqui o primeiro ponto: o Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? É o primeiro subtópico. A palavra nos fornece a própria definição constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado, por decreto, a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo e, por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus, segundo Romanos 6, 15 a 16. Vamos ver o que diz aqui, Romanos 6, 15 a 16, já que isso aqui é um estudo bíblico. Diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentar por servo para obedecer de suas servos, aquele a que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, o antinomismo é contra lei, regra, norma. A igreja é assim? A igreja pensa dessa maneira? Não. Então ele mostra alguns que defendem, alguns antinomistas o que defendem. Alguns deles dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Errado. Estudamos já no trimestre passado sobre a Bíblia Sagrada, toda ela vem de Deus, e também a lei, como temos estudado na lição, agora sobre o Sermão do Monte, ela não é lei de Moisés. Pergunta: é lei de Moisés? Não. Foi dada através de Moisés. A lei vem de Deus. Então, essa ideia antinomista errada.
aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo e por isso não há razão para a existência da lei. Ideia errada também. A Deus decretou o pecado, não. Deus deu livre-arbítrio ao homem e o homem pecou. Havia a possibilidade do homem pecar ou do homem não pecar. O homem escolheu pecar e por isso o pecado entrou no mundo e por isso depois existiu a lei, que era apenas um aio, como estudamos na semana passada, um pedagogos, ou paidagogos no grego, né, pedagogo, alguém que nos levaria ao caminho certo, que é Cristo morrendo na cruz do Calvário. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Não, a lei não é oposta ao Evangelho. Estudamos semana passada e voltamos a dizer aqui hoje, Jesus aperfeiçoou a lei. E nós vamos ver aqui nessa lição mais um pouco sobre isso. Todos esses ensinos violam a Escritura. Nós acabamos de ler para os irmãos Romanos 6, 15 a 16. Porventura vamos pecar porque nós estamos debaixo da lei? Não, de forma alguma. Ou serei escravo do pecado, se ficar no pecado, ou obedecerei. Agora a lei e o Evangelho, mais uma vez uma comparação. No mês passado nós tivemos uma lição também falando sobre isso. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isto. Mateus 5:21 diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será o juízo. Então Jesus não estava desprezando a lei. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei, revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Mateus 5:22, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, sem cruelizar contra seu irmão será réu de juízo, qualquer que chama seu irmão de raca será réu de sinédrio, qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Ora, a ideia da lei. Jesus, aí nós voltamos a lição passada, voltamos ao que temos aprendido, que alguém perguntou a Jesus, aí teve dois episódios, alguém perguntou a Jesus e depois Jesus declarou também em outro momento. Como é que se resumia a lei? A lei se resumia em dois mandamentos. Primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Isso o judeu, ele tinha uma ideia terrenha nisso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, aquela coisa toda, mas esquecia, principalmente esses intérpretes da lei, que interpretavam errado. O povo dependia, de certa forma, desses intérpretes da lei, né, para entender. Sabemos que não é como hoje, todos nós temos Bíblia, e Bíblia em várias traduções diferentes. Naquele tempo, a Bíblia era escrita em pergaminhos, era escrita, né, em papiros, depois mais adiante. Então, não era todo mundo que tinha lei. Então, principalmente depois da volta deles do cativeiro, começaram a reunir em sinagoga, estudar, mas era sempre aquela autoridade judaica que ia ensinar eles o que era certo, o que era errado. E se criou também as tradições e começaram a pensar aqui. Bom, a lei fala em não matar. E o não matar, Jesus ensinou, o matar literalmente chegar, como fosse hoje, dar uma facada, dar um tiro, fazer qualquer coisa que o seu próximo morra. E isso não começa ali no ato de matar. Isso vem da ira, isso vem da cólera, isso vem do ódio, que são sentimentos que não podem ser alimentados, principalmente por nós cristãos. Ele está ensinando para os servos dele. Certa vez, Jesus foi caminhando para Jerusalém, quis entrar numa cidade de samaritanos. Os samaritanos não receberam naquela cidade. Tiago e João, ainda antes de ser cheio do Espírito Santo, aquela coisa toda, receberam o poder para pregar a palavra. Depois Tiago até morreu por causa do Evangelho. Mas naquele momento eles disseram, quer que desça fogo do céu e destrua essa aldeia de samaritanos? Poder para descer fogo do céu, até podemos dizer que eles teriam. Mas não era essa a vontade do Senhor. O Senhor falou, não vim matar, eu vim salvar. Então, o ódio e a cólera e a ira, Jesus diz que já é o começo de matar uma pessoa. E a lei diz, não matarás. Temos que tomar cuidado com isso.
E essa lição nos traz isso. O que, é que a lição diz aqui? Volto a repetir, resguardando sentimentos ruins. Pense no título da lição hoje. Qual o objetivo do autor para a gente aprender? Resguardando sentimentos ruins segundo o Sermão do Monte, segundo o ensinamento de Cristo. E vamos ver a última subdivisão desse ponto. O Evangelho não é antinomista, legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Paulo refutou o legalismo? Refutou, está aqui em Filipenses, nós vamos ler. E eu dou conselho aos irmãos que sempre fiquem atentos a esses versículos, leiam versículos, porque o ensinamento não é só no que está escrito nas páginas da lição, também está, logicamente, mais ainda no que a Bíblia Sagrada diz. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E o antinomismo fere a morte, fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Vamos ver Romanos 1,7 e continuar aqui o comentário. Romanos 1,7. Demora um pouquinho aqui a abrir, mas vamos lá. Romanos 1,7 nos diz: a todos que estáis em Roma, amados, chamados santos, graça e paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos lá aqui diante. Como amamos todo o conselho de Deus, revelado nas Santas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Que alguém pode falar, pastor, então eu não vou ser antinomista, eu não vou negar a regra, mas eu vou pegar a regra e vou transformar ela num meio de salvação. Aprendemos na lição passada e voltamos a repetir nessa lição. Havia condição de algum homem cumprir a lei? Não. Nenhum. Nem antes de Cristo, nem depois de Cristo. Cumprir a lei completa. Se ferisse um mandamento, você já tinha ferido a lei toda. Cristo cumpriu a lei toda e por isso ele pôde morrer na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue e a partir daí a salvação. Qual era a salvação no Antigo Testamento? A esperança de um Messias que viria salvar, não o cumprimento da lei, porque Davi não conseguiu cumprir a lei toda, Moisés não conseguiu cumprir a lei toda, Samuel não conseguiu a lei toda, Jeremias, nenhum homem conseguiu cumprir a lei toda. Então todos estariam perdidos, já que nenhum deles conseguiu cumprir a lei toda. Então a esperança de que viesse o Messias, isso foi profetizado nos profetas, nos salmos, em vários textos. Ponto. Então não pode ser salvo pelo cumprimento da lei. Agora a lei, não, já que eu não consigo cumprir a lei, Cristo já cumpriu a lei por mim, eu agora não estou sem lei. Não, aprendemos na lição passada, estamos sobre a lei de Cristo. E a lei de Cristo é mais forte do que a lei de Moisés. Pastor, mas eu preciso cumprir tudo, então eu tenho que fazer a festa do tabernáculo, eu tenho que fazer a festa do Páscoa, eu tenho que fazer a festa do Purim, eu tenho que circuncidar, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer... Não, isso é para o judeu convertido. A igreja, em Atos 15, quando foram discutir sobre a questão dos gentios convertidos ao Evangelho, disseram que eles precisavam sim cumprir as coisas de Deus. Fugir da prostituição, carne sufocada, carne com sangue. Aí eu até, no ano passado, estava na igreja de Novo Campino à noite, a escola Micael é à noite, e aí eu comentei sobre esse assunto. O crente pode comer carne de porco? Pode. O judeu não podia, mas o crente pode. Não há proibição para o crente comer carne de porco. Não pode comer chouriço, não pode comer galinha molho pardo, que são carne com sangue, essas coisas todas. Mas, então, a gente tem que entender isso, compreender. Eu não estou mais debaixo da lei de Moisés, daquela interpretação errada que os fariseus, doutor da lei, faziam. Eu estou sobre a lei de Cristo e tenho que cumprir a vontade do Senhor. Nós vamos continuar aqui no segundo vídeo, vendo sobre essa questão nesta lição, né? Gravamos o primeiro vídeo, depois vamos ter o segundo vídeo com a segunda parte dessa lição, em nome de Jesus.